Prof, o que que vai cair como tema de redação do Enem 2022? Tem um monte de gente dando palpite, já vi um monte de coisa. O que que vai cair? Ei, calma lá. Segue aqui o meu vídeo, entra no meu canal e te inscreve, bota o sininho aí, legal? Manda suas dúvidas, olha aqui a descrição que eu boto mais material para vocês e mais dicas. Olha bem, presta atenção. Como é que funciona a tal da redação do Enem, para quem não sabe? Os temas que caem são temas da atualidade. O que isso significa dizer? Que o Enem ele gosta de, digamos, de pegar no mercado aquele aluno que tem boa leitura de mundo, aquele aluno que está bem informado. É isso, o que está acontecendo no momento, de um modo geral. Sempre são problemas sociais, econômicos, enfim, um problema brasileiro, uma questão brasileira, para justamente você propor uma intervenção. Tem que ser um problema, então. Legal? Então, nós tínhamos lá, por exemplo, acho que era 2011, se não me engano, há 10 anos eu trabalhei na correção do Enem, 2011, se não me engano, nós tínhamos lá uma migração de haitianos, que estava entrando lá pelo norte brasileiro, uma migração forte de haitianos. E aí o tema de redação versava sobre a questão das migrações e dos imigrantes, como se deve receber o imigrante, né? A questão dos direitos humanos, que é uma marca registrada da redação do Enem. Muito bem. Então, o que a gente observa? Aí depois veio sobre surdo, depois veio sobre cinema, e todo mundo, cinema, fala sobre cultura, a importância da cultura, o acesso democrático à cultura, o acesso democrático à escola, a questão do preconceito, a persistência do preconceito contra a mulher. São essas temáticas. Eu vejo muita coisa por aí, muito palpite de coisas que são impossíveis, porque não são temas do Enem, nem é um problema social para você propor uma intervenção. Então, tem muita coisa aí que não funciona. Mas o que pode acontecer ao longo do ano? Então, eu vou percorrer. Nós estamos aqui, esse vídeo está sendo gravado em maio, e eu vou percorrer o que aconteceu até aqui, que pode servir como fonte inspiradora, né? Começo de conversa você vai falar, é ano de eleição. Isso pode aparecer. Bom, existe uma história de mais de 20 anos da redação do Enem, que já passou vários governos, e essa história aponta que o Enem busca não polemizar e não entrar em questões partidárias ou política partidárias, ou seja, é ano de eleição, não é normal, não seria comum a discussão do problema de eleição, porque essa é uma discussão problemática, especialmente no momento que nós vivemos no Brasil, esse momento maniqueísta, né, de ou um lado ou outro lado. Então, vai se evitar de toda maneira esse tipo de discussão politizada. Legal? A orientação do Enem sempre foi essa. Tem muita gente que, ao fazer o tema do Enem sobre, por exemplo, cinema, apontou o governo daquele momento como um governo que não investia em cinema, porque não havia mais um Ministério da Cultura, e sim uma Secretaria da Cultura, criticando o governo atual em função disso. Isso é evitado pelo Enem, mas o Enem não gosta desse tipo de discussão, o que eu acho muito saudável, porque você diminui a discussão. Não é um fórum para esse tipo de discussão, talvez. Né? Tem que ser discutido, não acho que política não deva ser discutido, mas existe fórum para isso, adequado para isso. Muito bem, vamos para outra ideia, então. Mas nada sobre isso, então eu acho que sim. Acho que tem um tema bem bacana, que é a participação do jovem na política, que é um tema maravilhoso, que a gente tem como repertório várias coisas, né? O movimento Passe Livre, 2013, o movimento Passe Livre em Florianópolis, 2004, né? A revolta do Bizu, 2003, em Salvador, na Bahia, onde houve envolvimento de jovens justamente sobre a questão de transporte. Né? Como você teve também os caras pintadas, lá no tempo de Collor de Mello, também, isso é 92, também, que foi a última vez, foi um momento importante, né? Mas onde houve uma participação dos jovens muito forte para depor no presidente da República, que foi deposto, sem dúvida alguma. Os jovens foram os principais que saíram primeiro às ruas, né? São sempre os jovens que têm esse, digamos assim, esse condão, né, de protesto, de sair para a rua, enfim, isso é característico do jovem. Por isso é importante a participação do jovem na política. É uma possibilidade, sem dúvida alguma, mas também acho uma possibilidade menor. Legal?
Ou seja, o que eu vou explicar para vocês? Que você que está se preparando para o Enem, você tem que, em algum momento, fazer uma redação sobre isso. Eu tenho lá no meu Classroom, para aqueles alunos que fazem o projeto comigo, então vai lá, eu tenho o curso extensivo, o curso é 1 hora de aula por semana, correções semanais de redação pelo Classroom, detalhadas as redações, né? Aula de gramática junto também, vocabulário, enfim, eu trato de tudo que é ligado à linguagem, porque há 30 anos que eu faço isso. Então, ou você pode comprar só o programa de correção, né? São 3 meses de correção para deixar você afinadinho aí. Aí você vai experimentar esses temas todos sobre os quais eu estou falando aqui. Vamos lá. Segunda possibilidade. Bom, nós tivemos em janeiro aquele problema de Petrópolis, e o problema de Petrópolis remete à questão da moradia, as pessoas morando, subindo os morros, nas encostas dos morros, naquela região serrana, que caem chuvas que são corriqueiramente de chuvas torrenciais. Isso não aconteceu a primeira vez em Petrópolis. Aquela região ela é castigada pelas chuvas historicamente, né? Mas isso remete a um problema habitacional, a um déficit de 5 milhões de casas, de residências, de moradias, um déficit de 5 milhões e meio aproximadamente, foi a última estatística que houve aí. A questão do déficit habitacional é importante, a questão da habitação, da moradia, não é que é uma garantia constitucional importante para o indivíduo, etc, etc. Né? Se você quer buscar repertório, você pode ver a origem do surgimento das favelas do Rio de Janeiro. Você vai ver que isso está ligado à reforma Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro, no começo do século passado, que é justamente os cortiços vão sendo destruídos e a cidade vai sendo reconstruída, e o pobre que morava nos cortiços vai ter que subir o morro, vai ter que ir para a periferia. Estou simplificando, mas eu estou dando um repertório importante para vocês, que é o processo mais acirrado de urbanização da cidade do Rio de Janeiro, prefeito Pereira Passos, né? Isso foi concomitante com a revolta da vacina também, acontece na mesma época, legal? Então, o Rio de Janeiro ele sofre muito com a questão dos escravos libertos, então, não é? Mas que vão para as ruas da cidade, e aí você tem um contingente populacional de negros desempregados muito grande na cidade do Rio de Janeiro nessa época. Legal? Fruto enfim, da libertação dos escravos. Então, esse momento histórico, Pereira Passos, Rio de Janeiro, começo do século passado, ele é um repertório rico por uma série de coisas. Rico por uma série de coisas. Por isso que eu estou insistindo aqui nele, né? Mas o assunto é a questão habitacional. Que outro tema a gente pode trazer para a discussão aqui, professor? Bom, aí eu vou ter umas datinhas redondas interessantes, 2 para vocês pensarem sobre isso. Claro que eu vou ter que atualizar essas possibilidades temáticas todo mês. Nós estamos em maio, vamos lá. Primeiro, a questão da Semana de Arte Moderna, ou seja, inapelavelmente, a questão da Semana de Arte Moderna vai aparecer nos vestibulares. Não tem como. É um movimento literário mais importante da história, provavelmente, é extremamente relevante, com consequências para a arte, com consequências para a cidade de São Paulo, que se firma culturalmente como cidade e muda na Semana de Arte Moderna. Aquele polo que era o Rio de Janeiro como centro cultural, mas São Paulo a locomotiva já é São Paulo, que funciona do ponto de vista econômico com o café, legal, mas falta a cidade de São Paulo, esse pulo qualitativo em relação à cultura perde para o Rio de Janeiro. E 22 é um emblema que mostra a virada de São Paulo em relação ao Rio de Janeiro, na sua importância agora não mais só econômica, mas também cultural, com aquele movimento de 22, que vai ter ampla repercussão, evidentemente, na literatura brasileira, e que tem como características algumas coisas relevantes que poderiam ser os temas de redação. Então, vamos lá. Semana de 22 remete à questão da nacionalidade. Mais especificamente, é a primeira escola genuinamente brasileira, que não copia modelos europeus, né? Ou seja, o movimento modernista ele tem entre digamos, a linha de ação dele, né, os conceitos, algo que para mim é muito importante, que é uma língua brasileira e não mais uma língua portuguesa, ou seja, o jeito brasileiro de falar e de escrever. Ou seja, um escritor modernista, ele, sem dúvida alguma, era um escritor que falava mais o jeito ao sabor do falar do brasileiro. E ali funda um outro tipo, um outro estilo, uma mudança bem significativa na maneira de escrever, né? Ou seja, os escritores começam a usar e a empregar esse falar brasileiro, especialmente. Antes era usado somente na fala dos personagens, mas o narrador começa a usar essa oralidade, essa coloquialidade, como o Jorge Amado,
que faz parte dessa geração de 30, portanto, depois de 22, né, como Jorge Amado, que vai usar, inclusive, no narrador, não só nos personagens, uma linguagem mais oral e brasileira. Dá um exemplo, professor. Por exemplo, usar o pronome oblíquo no começo da frase, né? Me dá um beijo, me empresta tal coisa, esse me empresta, me dá, é tipicamente da oralidade do brasileiro. Em Portugal não se fala dessa maneira, em Portugal se prefere pronome enclítico, depois do verbo dá-me. No Brasil se prefere, e isso foi discutido lá em 22, o jeito brasileiro de usar o pronome. O brasileiro tem um jeito muito próprio de usar pronome. Portanto, a ênclise ela tem um jeito lusitano. Então, havia, portanto, naquela época, uma luta entre aqueles que escreviam a moda lusitana e os que escreviam a moda com crase brasileira. Interessante, né? Então, por exemplo, pronome oblíquo lhe, né? Que funciona como objeto direto, entre outras coisas, funciona como objeto direto, é um jeito lusitano de escrever. Legal? Então, no começo do século passado, surge muito essa ideia de um jeito mais lusitano, um jeito menos lusitano, mais abrasileirado, que vai amadurecer muito lá em 22. E aí, claro, não é? Eles erguem essa bandeira e mostram que é um jeito brasileiro. Então, naquela época, você tem isso. Aí vem uma bela discussão, não é? A língua como instrumento de nacionalidade, tá bem? Não é propriamente um problema, mas o problema seria, agora sim, se você quer saber, então isso eu vou fazer uma intervenção como? Não dá porque não é um problema, mas vamos transformar isso num problema? Vamos lá, preconceito linguístico. A questão das variantes ou variações linguísticas, né? Então aí vem o preconceito linguístico. Por que temos preconceito linguístico? Legal? Então, já que a temática é preconceito, o preconceito linguístico tem cara de Enem, e é um tema maravilhoso, tendo como ponto de partida 22. Legal, arte moderna. Portanto, que é um assunto, convenhamos, que cai na prova objetiva, né? Sempre você cai uma questãozinha sobre variações linguísticas. Então, bota lá falar do nordestino, falar não sei do que, e mostra que isso, essas variações linguísticas, num país continental como o nosso, não é? Essas variações linguísticas são perfeitamente normais, né? Não tem absolutamente nada de errado nisso, a gente atribui certo e errado, não funciona quando se discute língua, a discussão é outra. Mas isso é assunto de variação linguística, um belíssimo tema, preconceito linguístico. Tem muito material importante sobre isso, tem belíssimos exemplos sobre isso, muitos poemas lá dos modernistas que tratam desse assunto de maneira maravilhosa. Que tema fantástico. Será que eles não fariam isso? E você foge completamente da questão política e tal, né? Olha que bacana. Bom, fica aí minha dica. Se o pessoal do Enem está me assistindo, chama aí que eu ajudo vocês. Bom, o que mais? Mas tem uma outra data aí que eu não tenho visto a galera falar, mas que é muito importante para mim, porque é um dos meus prediletos, chama-se Lima Barreto. Lima Barreto morre em 1922, portanto, 100 anos da morte de Lima Barreto. E Lima Barreto é a cara do Enem. Lima, você estudou, né? Pois é. Você estudou Lima Barreto. Então, vai lá. Você estudou, teve que ler. A galera reavivou. Quer dizer, o Lima Barreto foi recuperado lá na década de 50, hein? Foi recuperado. Lima Barreto, até a década de 50, ninguém sabia que era o Lima Barreto. A partir de 50, ele é recuperado e se transforma em escritor importante naquela época. E o Lima Barreto vai lá, justamente convive, né, com o Machado de Assis, que é mais velho do que ele. O Machado de Assis, que fundou a Academia Brasileira de Letras, era um negro extremamente respeitado. Lima Barreto era o contrário, né? Um negro pobre, miserável, alcoólatra, um polêmico e discriminado, barbaramente discriminado, tanto que a sua obra não teve projeção, ele não conseguiu sucesso como escritor, morre aos 42 anos de idade, em casa, sozinho, dormindo na cama, uma vida digna de uma tragédia. A gente merece recuperar a vida de Lima Barreto. Está faltando um filme sobre a vida desse cara que é fantástico. Tinha uma visão diferenciada, era uma pessoa extremamente íntegra, mas marginalizado, né? Morava na periferia, morava longe, era funcionário público, era alcoólatra, era negro, pobre, naquela sociedade carioca, no começo do século passado, no começo do século XX. Então ele tem cara de Enem. Por quê? Porque passa pela pobreza, passa pela questão racial, passa pela questão social, econômica, né? Um homem que lutou contra o sistema. Então, Lima Barreto conversa muito com a questão do Enem.
E mais uma coisa também que é importante relatar em relação ao Lima Barreto, ele era muito crítico justamente em relação a isso que eu falei um pouquinho antes, que é a reforma do Pereira Passos. O Lima Barreto não curtia aquela reforma, ele achava que a cidade estava crescendo de forma desordenada e que esse crescimento levava o pobre para a marginalização e para a periferia da cidade. Olha o Lima Barreto, gente, começo do século passado. Então, a reforma do Pereira Passos, que era uma reforma elitizada, não é? No sentido de cortar a Avenida Rio Branco, colocar lá o teatro, enfim, os cafés, a vida noturna que começa a surgir a partir da Avenida Rio Branco, que até então Rio de Janeiro era um caos, mulher não andava na rua, por quê? Porque era uma loucura aquilo ali, eram fezes que eram jogados pela janela. Né? Lá vai e atirava atirava o pinico, ou sei lá, o balde, né? com aqueles dejetos, e então a rua não era um lugar para as damas. Né? E a Avenida Rio Branco ela é cortada justamente, e ali começa a surgir então a vida social carioca, o teatro, os cafés, enfim, o centro do Rio de Janeiro começa a se urbanizar, ou seja, o Rio civiliza-se. É isso que se dizia à época, os jornais da época usavam essa frase, né? E o Lima Barreto era contra isso porque ele achava que isso era um processo de exclusão do pobre. Olha aí, que boa conversa do Lima Barreto com assunto ligado à urbanização. Né? A essa urbanização brasileira, de um país terceiro-mundista, que é uma urbanização descontrolada, sem planejamento. Foi o que aconteceu, não só no Rio de Janeiro, mas as grandes capitais brasileiras, as grandes cidades brasileiras sofreram o mesmo processo de urbanização descontrolada e, evidentemente, criando aqueles cinturões de miséria, não é, de uma sociedade que se transforma de rural, ao longo dos anos, em urbana, né, que é um projeto que começa lá com Getúlio Vargas, em 1930. Né, o Brasil vai deixando de ser rural para ser um país urbano, e isso vai colocar o pobre na periferia, nos cinturões de miséria das grandes cidades. Então, conversa também com essa questão da exclusão do pobre e com a questão da habitação. Tá aí o Lima Barreto, uma dica bacana. Se você quer mais dica, bota aqui recomendação, traz a sua opinião aqui, diz o que você acha que vai cair. Vamos lá, vamos construir isso junto. Estou esperando você aí, hein? Não esquece de mim.